Muito bem, estamos iniciando os nossos estudos no livro Quando o Espírito Vem com Poder, de John White, que além de cristão, servo de Deus, também foi um psiquiatra, né? E esse homem trouxe importantes contribuições para que nós possamos entender o avivamento, né? O que de fato é um avivamento. E esse especialista, esse homem de Deus, ele se preocupou não só em falar do avivamento, que a gente sabe que é uma premissa bíblica, Deus deseja um avivamento desde o livro lá de Abacuque, que nós vemos um clamor por avivamento na igreja, por um avivamento no meio do povo de Deus. Na verdade, vou até antes disso, né? Tem uma passagem onde Moisés fala, né? Que quem dera que o Senhor desse do seu espírito a todo o povo de Israel. Né? Quem dera se todo o seu povo fosse profeta e o Senhor lhes desse o seu espírito. Então, acredito que dessa forma, desde Moisés, melhor dizendo, né? antes de Abacuque, inclusive, desde Moisés, houve ali um desejo no coração de Deus e dos servos de Deus de trazer ao seu povo um avivamento, de trazer ao seu povo uma intensificação da presença de Deus no meio deles. Esse é um anseio divino, esse é um anseio de Deus, esse é um anseio daqueles que servem a Deus e, claro, deve ser um anseio do povo de Deus, querer viver esse avivamento. Em Abacuque nós lemos, né, aviva, né, Senhor, a tua obra no meio dos séculos. Nós, de certa forma, devemos estar sempre clamando a Deus para que Deus traga um avivamento. Na verdade, a resposta a muitas lutas, a muitas situações que a igreja vivencia, principalmente nos nossos dias, é exatamente por falta, né, dessa busca, desse interesse por um avivamento. Então, que haja em nossos corações esse desejo, essa ardência, esse sentimento, o reconhecimento dessa necessidade de sermos avivados. E é verdade também que, ao longo da história da igreja, nós temos aí várias experiências de avivamentos. Nós vamos ter, por exemplo, a citação de homens como o próprio John Wesley, né? Temos aí George Whitefield, Jonathan Edwards, Moody e tantos outros homens que tiveram aí papéis importantes na história de avivamentos que foram acontecendo ao longo da história da humanidade, principalmente na Europa, né? E não só na Europa, como também na Coreia e em outros lugares do mundo. Geralmente, quando acontece alguma coisa diferente, né, a gente logo pensa, olha, ali está acontecendo um avivamento. Porém, aqui no livro Quando o Espírito Vem com Poder, de John White, ele cita, tem a citação de algumas características, né, que acompanham quando se manifesta de fato um avivamento. Algumas características se manifestam quando de fato acontece um avivamento. E quais são essas características? Vamos ver aqui as características que são citadas. Em detalhe, essas características elas foram de alguma maneira manifestadas ao longo dos últimos 300 anos, né, da história de avivamento. Então, o que a gente tem aqui é o que foi, manifestado ao longo desses últimos 300 anos de história para cá, onde houve avivamentos. E o que se vê, né? Quais são as características desse avivamento? Primeiro, homens, mulheres e crianças, convertidos e não convertidos, tomados por uma visão tanto da santidade de Deus como da sua misericórdia, são despertados em grande número para o arrependimento, para a fé e para a adoração. Então a primeira característica de um avivamento é isso aqui. Detalhe, que não tem distinção de sexo, não é uma coisa só para homem ou só para mulher. E detalhe, também não tem essa questão de faixa etária, é o que alcança a todos, homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, adultos. Muitas das vezes a gente vê que em algumas igrejas os trabalhos, né, são voltados muito para jovens, mas um avivamento de fato não é voltado exclusivamente para jovens, mas alcança as crianças, alcança os adultos, alcança os idosos, e não é algo que se manifesta apenas no meio das mulheres, né, que muitas das vezes são citadas como mais sensíveis à voz e à instrução do Espírito Santo, mas alcança os homens também.
alcança todos os sexos, né? Não tem essa questão, só mulher, só homem, não. Alcança homens, mulheres e crianças. E detalhe, alcança convertidos, o avivamento dessa característica. Alcança convertidos e alcança não convertidos. Veja que muitas das vezes nós estamos travando uma luta, uma batalha para converter pessoas, para alcançar pessoas, né? Para trazer pessoas para a igreja, para trazer pessoas para o corpo de Deus, para o corpo de Cristo. E o avivamento ele já faz essa tarefa, né? Ele não só trata, restaura o que já é convertido, como o resultado de um avivamento alcança também os não convertidos, as pessoas que não estão na presença de Deus. E veja, essas pessoas, ainda dentro dessa primeira característica, tanto homens, mulheres, crianças, convertidos e não convertidos, são tomados por uma visão. Olha só, tanto da santidade de Deus como da sua misericórdia. Olha que tremendo. São tomados por uma visão que os torna capazes de compreender a santidade e a misericórdia de Deus. Veja que muitas das vezes as pessoas acham difícil viver uma vida de santidade, acham difícil viver uma vida santa, acham difícil compreender a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. Mas veja que o avivamento ele traz essa compreensão, ele traz essa visão, ele traz essa capacidade, essa habilidade de poder compreender a misericórdia, de poder compreender a santidade de Deus, de forma que isso se torne uma coisa prática. A pessoa começa a praticar a santidade, porque o resultado do avivamento é tornar a prática da santidade algo natural, né? Não algo trabalhoso, não algo difícil. O avivamento torna a santidade algo natural manifestado na vida do cristão. E outra coisa, né? Ainda na primeira característica, hein? As pessoas, por ocasião desse avivamento, elas são despertadas em grande número, né? E aí tem muitas das vezes essa questão da quantidade de pessoas. O avivamento alcança, quando ele acontece, ele alcança um grande número de pessoas. E alcança esse grande número de pessoas para quê? Apenas para encher uma igreja? Apenas para encher um templo? Não. Alcança um grande número de pessoas, né? Para arrependimento, para a fé e para a adoração. Então veja, o avivamento faz pessoas, leva pessoas ao arrependimento, seja convertidos ou não convertidos, que se arrependem de suas obras, que se arrependem dos seus pecados. Lembrando que uma chamada ao avivamento, por exemplo, 2 Crônicas 7,14, diz, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, e se converter dos seus maus caminhos e tal, quer dizer, Deus, e ali fala que Deus perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Então veja que avivamento tem a ver com arrependimento, tem a ver com mudança de atitude. Avivamento também tem a ver com despertamento, né, para a fé, uma vida de fé. Às vezes ele está ali pregando, tentando incentivar a fé das pessoas, mas não há uma manifestação de fé de fato. Né? Não se manifesta a fé de fato. As pessoas parecem que ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não há uma prática de fé vívida, concreta, real. Por quê? Porque não há um avivamento, só há a palavra, mas não há uma confirmação do poder do Espírito Santo, que é o que vai fazer a pessoa de fato ter uma vida de fé na presença de Deus. E o último aqui, dentro dessa primeira característica, é que essas pessoas são despertadas para o arrependimento, mediante o avivamento, para a fé e para a adoração, porque o avivamento desperta para a adoração, levanta pessoas para adorar. Aí as pessoas ganham uma concepção de que adorar a Deus é bom, de que adorar a Deus é prazeroso, de que é necessário viver uma vida de adoração a Deus, viver uma vida de adoração e louvor ao Senhor. Essa é a primeira característica. A segunda característica de um avivamento de fato é o poder de Deus ser manifestado em vidas humanas, de forma que as leis da psicologia e da sociologia não conseguem explicar adequadamente. Lembrando que quando falamos das leis da psicologia e da sociologia, nós estamos falando de quê? De regras, né? Do entendimento do que acontece com o ser humano. Né? Porque, querendo ou não, nós somos sujeitos naturalmente a leis psicológicas e a leis sociais.
Só que quando acontece um avivamento, as leis psicológicas são suplantadas, as leis sociais são suplantadas, ou seja, não se leva aí em conta se é pobre, se é rico, se mora numa comunidade, se mora num apartamento chique, o avivamento alcança todos. E dentro da questão da psicologia, não importa os traumas que a pessoa tem, quando há avivamento, a pessoa mais traumatizada, a pessoa mais prejudicado emocionalmente, ou que talvez que não tenha, né, uma condição, vamos dizer assim, psicológica para discernir certas coisas, ainda assim essa pessoa vai ser alcançada pelo avivamento. Ou seja, as leis da psicologia e da sociologia não conseguem explicar como é que pode isso estar acontecendo com esse indivíduo. Psicologicamente, essa pessoa não deveria estar recebendo esse avivamento, não teria condições para isso. Socialmente falando, essa pessoa não poderia estar experimentando essa experiência de avivamento. Só que quando o poder de Deus é manifestado num avivamento, o que é o que caracteriza de fato um avivamento, né? Avivamento não é emocionalismo, avivamento não é uma pregação forte, uma pregação legal, né? Uma pregação impactante. Avivamento é manifestação do poder de Deus sobre vidas humanas. Onde há avivamento? Onde há poder de Deus se manifestando sobre vidas humanas. E quando há a manifestação desse poder de Deus, as leis da psicologia e da sociologia ficam simplesmente ultrapassadas, né? Elas não conseguem dar uma explicação para aquilo que está acontecendo. Por isso que não tem como explicar psicologicamente, sociologicamente, os efeitos e as consequências e as manifestações de um avivamento. A terceira característica que vale aqui também considerarmos é a seguinte: a comunidade como um todo torna-se consciente do que está acontecendo. Muitos entendendo o movimento como uma ameaça a instituições existentes. Veja só, gente, isso aqui é bem interessante, né? A comunidade como um todo torna-se consciente do que está acontecendo, porque o avivamento é um acontecimento que muda ambientes, é um acontecimento que muda a situação, não só daqueles que fazem parte da dita comunidade, daquele grupo, né, de fiéis, daquela congregação. Um avivamento ele vai mudar, ele vai gerar efeitos, né, na sociedade. Ele vai gerar efeitos em tudo que está ao redor. Então vai haver um impacto nos locais onde se manifestou um avivamento de fato, né, até mesmo a vida de um país. Né, o que aconteceu em País de Gales e em outros locais, na Coreia, um país foi transformado, países são transformados por um avivamento, cidades são transformadas por avivamentos. Há relatos de cidades que ficaram sem crimes por conta de um avivamento de fato. Mudou de tal maneira as condições ali de onde estava acontecendo aquele local, que influenciou até na taxa de criminalidade, na taxa de alcoolismo. Num determinado local foi reduzida essa taxa. Por quê? Por causa desse avivamento, dessa manifestação do poder de Deus. E muitos acabam entendendo que um movimento, né, de avivamento, ele pode ser uma ameaça a instituições existentes. E de fato pode acontecer que alguma instituição se sinta ameaçada, né? Talvez uma instituição que tenha alguma vantagem em ver o ser humano vivendo em estado deplorável, em estado de fracasso, em estado de derrota. Será que há alguma instituição que ganha com isso? Para a gente refletir, né? Mas veja, o avivamento não é para ser uma ameaça para ninguém. O avivamento, na verdade, é o que traz benefício para a vida de todos. Não só da igreja, da comunidade local, mas também para o local onde esse avivamento está se manifestando, onde esse avivamento está operando. Quarta característica de um avivamento: alguns homens e mulheres passam a exibir comportamentos físicos e emocionais fora do comum, que criam controvérsia e que podem tornar-se ofensivos para os que se opõem ao avivamento e uma armadilha para os que o apoiam. O que, na verdade, esse ponto aqui, inclusive, ele é um ponto bastante explorado dentro desse livro. Lembrando, mais uma vez, que o autor desse livro, John White, era um psiquiatra,
né? E ele fazia análise do comportamento humano, né? Tinha conhecimento do funcionamento cerebral, emocional, psicológico, sentimental do ser humano, conhecia esses detalhes, né, da constituição humana. E ele fala o seguinte aqui, ó, que os homens e mulheres que, por ocasião de um avivamento, exibem comportamentos físicos e emocionais fora do comum. Então, balançar de corpo, grunhidos, risos, pode acontecer essas manifestações, né? Infelizmente, não se há a sabedoria, né? Muitas vezes falta o discernimento de espíritos para compreender se o que está acontecendo naquele momento, naquele avivamento, é algo da carne, né, como alguns vão dizer, ou diabólico, como outros vão dizer, ou se é algo de fato da ação do Espírito Santo. Eu vivi a minha experiência com o Espírito de Deus, né, e eu sei o que isso faz. Claro, há uma manifestação física, né, não é uma coisa que vai ficar se repetindo. Por exemplo, em mim aconteceu uma vez e nunca mais, né? Aquele ato físico diferenciado ali, aquele comportamento físico e emocional diferenciado, aconteceu naquele momento. Mas não quer dizer que todas as vezes que eu for orar, ou que eu for vir ao culto, ou que participar de um momento de louvor, eu vou me manifestar daquela forma, porque infelizmente, não é, há pessoas que entendem que deve ser assim. Todas as vezes que ela está participando de um culto, ela tem que ficar rodopiando e balançando a cabeça para lá e batendo o braço para lá e para cá. Tem pessoas que têm esse costume. Acredito que cada um deve ser, nesse caso, a consciência de cada um deve ser o juiz. A gente não tem que julgar a maneira que ninguém tem de se manifestar. Porém, é bom que tenhamos essa sabedoria, uma vez que nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, observando os nossos comportamentos, observando a maneira como nós buscamos, servimos a Deus. Então, é necessário que haja essa preocupação. E veja, um avivamento, ele pode sim fazer com que pessoas exibam comportamentos físicos e emocionais fora do comum, que podem e vão criar controvérsias. Para alguns, porque esses comportamentos parecem ser ofensivos, né? Parecerão ser ofensivos. E para outros, né, que vão apoiar, vai parecer ser uma coisa natural. Então tem que ter um equilíbrio, tanto para não demonizar tais comportamentos, como também para não santificar demais esses comportamentos, divinizar esses comportamentos. Então, se não tiver esse equilíbrio, vai se ter um problema. E o avivamento não tem esse objetivo, gerar problema, ok? Mas também tem que ficar claro que não é porque alguém manifesta comportamentos físicos e emocionais fora do comum que é uma pessoa avivada, cheia do Espírito Santo. As pessoas criam essa confusão e nós temos que nos ater para esse detalhe. A quinta característica aqui é o seguinte: alguns crentes avivados comportam-se de maneira impulsiva e imatura, e outros caem em pecado. Dessa forma, o avivamento parece ser uma estranha mistura de influências de Deus com as que não vêm de Deus e de exibições do poder de Deus e da fraqueza humana. Lembrando que tudo isso depende de quem? Do equilíbrio humano. Volto mais uma vez a falar do equilíbrio humano e detalhe, entendermos que Deus faz o que Ele quer fazer e nós fazemos o que nós queremos fazer. Não é? A gente tem a capacidade de decidir o que é certo e o que é errado. O objetivo do avivamento não é que ninguém se comporte de maneira impulsiva e imatura, e muito menos que venhamos a cair em pecado. O objetivo do avivamento é nos fortalecer para que sejamos mais fortes, mais capazes, mais habilitados para sermos testemunhas fiéis de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente até muitas vezes cria essa questão. O autor coloca, né? Alguns que às vezes comportam-se. Já vai ter aqueles que acreditam que se a pessoa está de fato avivada, cheia do Espírito Santo, por que ela vai se comportar de maneira impulsiva e imatura? Essa unção do Espírito Santo não a capacitaria a agir de forma mais moderada, mais íntegra, mas pode acontecer exatamente o contrário, né? A gente já viu na história muitos cristãos sinceros, fiéis, cheios do Espírito, que acabaram vacilando, né? E a gente tem vários relatos na Bíblia sobre isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que vivia louvando a Deus, mas que cometeu suas falhas, seus erros,
de seus pecados. Avivamento não anula a natureza pecaminosa que nós temos. E isso muitas das vezes é uma armadilha para muitas pessoas, né? Avivamento não muda a minha natureza pecaminosa, ok? Avivamento vai me tornar mais sensível a Deus, vai me tornar mais sensível ao Espírito de Deus, mas não vai mudar a minha natureza pecaminosa, não vai mudar a minha natureza carnal que todos nós temos, que todos nós possuímos. A sexta característica diz o seguinte: onde quer que o avivamento atinja proporções suficientes para causar um impacto nacional, reformas sociopolíticas são perpetradas no século seguinte. Dessa forma, o reino de Cristo começa a ser exercitado sobre males da opressão e da injustiça. E aqui a gente está falando de quê? Das consequências sociais, né? De um avivamento. Já toquei nisso, nesse ponto, uma característica atrás, mas o que nós temos? O impacto de um avivamento. O impacto de um avivamento não alcança só a geração onde aquele avivamento está acontecendo, mas vai alcançar também gerações posteriores, gerações que virão. Os frutos de um avivamento, ok? Vão alcançar outras gerações. E é por esses e outros motivos que nós devemos orar a Deus para que Ele derrame sobre nós um avivamento, ok? Derrame sobre a igreja um avivamento que de fato se manifeste em cada igreja. Um avivamento segundo essas características, um avivamento que de fato, né, conforme eu falei aqui, na primeira característica, né? Homens e mulheres e crianças convertidos e não convertidos são tomados por uma visão tanto da santidade de Deus como da sua misericórdia, despertados em grande número para o arrependimento, para a fé e para a adoração. Que essa realidade, né, que o avivamento dessa maneira seja uma realidade nas nossas vidas, nas nossas comunidades, no nosso derredor, né, na nossa nação, em que de fato esses frutos desse avivamento venham deixar sementes, né, para as próximas gerações, ok? Esse foi a nossa primeira reflexão sobre esse tema, o avivamento, uma necessidade para os dias de hoje. Deus abençoe sua vida.